E agora está conosco aqui no Jornal da Manhã o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Ministro, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, ministro, ontem veio a público uma mensagem de WhatsApp que o senhor teria trocado com integrantes do MDB, com o programa de governo do MDB, e nessa mensagem o senhor citava Ciro Gomes como um débil mental. O que é que o senhor tem a dizer a respeito dessa declaração? Essa declaração eu já falei, isso é muito pequeno em relação ao que eu efetivamente coloquei nessa mensagem em relação a nessa discussão interna que estabeleci com alguns colegas do MDB, colegas deputados. Em relação ao Ciro Gomes, não era uma discussão interna, eu fiz uma manifestação que se soubesse que ia se tornar público, não faria. Não estou retirando o que eu disse, que a palavra dita é como uma flecha lançada, ela não volta. Mas reconheço que um candidato a presidente da República deve ser publicamente tratado com o maior respeito, e essa declaração eu não faria. Mas, na verdade, no contexto do que ali foi colocado, isso é uma coisa pequena diante da discussão que eu quis estabelecer dentro do partido em relação a um programa de governo. Não o programa de governo do MDB, que eu não tenho a prerrogativa de falar pelo MDB, mas opiniões minhas em relação a questões que eu entendo que poderiam constar desse programa. A mim chamou a atenção, ministro, bom dia, o senhor pretender criar uma corte para julgar o Supremo Tribunal, é isso? Não é isso. Veja bem, essa é uma questão que se estabeleceu como polêmica. O que nós estamos acompanhando nos últimos tempos? Um descompromisso de alguns magistrados, certo, para com o texto da Constituição, para com o respeito do que está literalmente e claramente estabelecido na Constituição. Ou seja, as interpretações, muitas vezes criativas, e baseadas em convicções essas que podem inclusive ser políticas. A convicção pode ser política, certo? Elas estão se sobrepondo à literalidade, à vontade, ao que está expresso na Constituição. Isso tem um potencial muito grande de causar conflitos. Então, existem países que têm uma corte exclusivamente constitucional, e na verdade a minha ideia é que houvesse sim algum tipo não seria uma quarta instância, nem seria julgar o Supremo, mas algum tipo de conselho, ou seja, algum tipo de situação que pudesse ser estabelecida no momento em que o Supremo, a partir de decisões individuais ou coletivas, decide questões de forma absolutamente contrária ao que está posto na Constituição. Praticamente teve um problema aí na conexão, o áudio do ministro acabou não chegando, mas ele continua na linha. A gente vai tentar aí resolver o problema. Se quiser fazer a próxima pergunta, fique à vontade. Eu queria... o ministro está nos ouvindo? Sim, sim. Não, vamos... Não, acho só que não. sobre essa questão que ele estava focando, hoje como é que se resolveria isso? Pela união das turmas. Se as turmas... Ô, ministro, está ouvindo? Estou ouvindo. Em como caiu o telefone, eu estava comentando aqui que hoje essa divergência de turmas se resolve no plenário. Reúne os 11 e vê como é que fica. A posição da corte poderia ser vinculante. Aí o senhor tem razão, porque mesmo com a decisão majoritária da corte, juízes não seguem, às vezes, a decisão superior. Não é só isso. Deixa eu colocar um exemplo que é claro, que é claríssimo. A Constituição é absolutamente clara. O Poder Constituinte decidiu que escolha de ministro é prerrogativa privativa do presidente da República, certo? Certo. O presidente da República nomeia uma ministra. Um juiz de primeira instância resolve liminarmente proibir a posse dessa ministra. Isso vem para o STJ, o presidente do STJ, diante do absurdo da situação, certo? Caça liminar. Na sequência, a presidente do STF, na madrugada, certo? Vendo um monte
Bom, infelizmente a gente teve algum probleminha técnico aí, mas mesmo assim eu agradeço a atenção do ministro. Ele continua com a gente na linha, a gente vai continuar a nossa entrevista, mas é um problema na ligação aí, no contato. Como o áudio não chegava até aqui, a gente não compreende o que o ministro está falando, né? Mas mesmo assim ele continua participando com a gente aqui do Jornal da Manhã, falando justamente, detalhando sobre esse programa de governo do MDB, não do MDB, como o próprio ministro disse, mas esse programa de governo que ele apresentou como uma sugestão à candidatura do Henrique Meirelles, que deve ser confirmado aí nos próximos dias na Convenção Nacional do MDB como candidato do partido. Agora sim, o ministro na linha, professor Vila. Bom dia, ministro, é Marco Antônio Vila. Marco. O que eu acho uma coisa fantástica é o partido já ter candidato, mas não tem programa. Mas eu acho isso deixa eu entrar. Não, acho isso uma coisa incrível, viu, ministro? É só no eu Brasil. Quero discutir essa questão. Eu quero discutir essa questão dessa coisa. Eu falava dessa situação de estabelecer um conflito. Uma decisão do STF absolutamente contrária ao que está posto na Constituição. Sim. O STF não é poder constituinte. Tá. Acima do STF está a Constituição. Perfeito. Eu penso que deve, sim, existir algum tipo de Conselho da República, aonde participem os três poderes, inclusive o Legislativo Sim. e o Executivo, para dirimir questões como essa. Mas só uma questão, ministro, desculpe, existe o Conselho da República, mas com outras atribuições. O meu entendimento é que esse Conselho, o Conselho Constitucional da República, tivesse, sim, o poder de dirimir questões como essa. Só explica, por exemplo, hoje, o Conselho da República não tem ninguém nem nomeado. A confusão é tão grande nesse país, ministro. Não tem ninguém. Falando outra coisa. Mas deixa eu perguntar uma questão polêmica. Eu gosto do que o senhor fala as coisas mesmo. O senhor propôs ao candidato Meirelles, como é essa questão da anistia ao Caixa 2? Quer dizer que é para anistiar, então? Eu propus, você leu o meu texto? Não, eu li só a chamada, dizendo que o senhor teria... Fica difícil, né? Não é verdade? Se você ler manchete, eu discuti com vocês. Leia o meu texto, diz onde que eu proponho a anistia ao Caixa 2. Então o senhor é contra a anistia ao Caixa 2? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe... Quem conhece história, você é historiador, Vila? Sim. Tá? Como é que o Brasil saiu de uma crise como essa, sem que houvesse algum tipo de concórdia, sem que houvesse algum tipo de leniência? Qual crise que foi superada com a visão somente no retrovisor? Você é um historiador. Sim, mas o senhor é a favor da anistia ao Caixa 2? No conhecimento de história, sim, eu pesquisei e não achei nenhuma. Certo? Tem que sim estabelecer algum tipo de concórdia. Não pode o próximo parlamento assumir, sim, certo? E continuar refém desse. E outra coisa, Caixa 2 não é propina. Mas como não é propina? Outra coisa é Caixa 2. Não, mas desculpe, ministro, mas alguém recebe propina e não registra. Não registra na contabilidade da campanha, ou que foi feito em larga escala, né, ministro? São coisas diferentes. Propina é propina, Caixa 2 é Caixa 2. Essa confusão entre propina e Caixa 2, certo? Está fazendo com que o parlamento se torne um refém de qualquer doido, de qualquer delator, de qualquer situação como essa. E eu penso que deve sim, daqui a pouco, haver uma concórdia. E leniência não é anistia. Leniência, eu propus um tipo de leniência que não é possível que nós venhamos para uma eleição, venhamos a eleger um parlamento, tá? E esse parlamento continue muitas vezes refém em função de algumas situações estabelecidas da eleição de 2014, da eleição de 2008, da eleição de 2000 não sei quando. O Brasil não vai sair dessa crise, Vila, se não houver um momento que você estabeleça algum tipo de concórdia e passe a olhar para para-brisa, não só olhando para o retrovisor. Você, historiador, eu te faço me diz qual é a crise que nós superamos olhando somente pelo retrovisor. Olha, 1945 não teve anistia, teve anistia em 45, é verdade, e 30 não teve, a República nasceu... 32 acabou tendo anistia. Sim, teve em 33. 30 nem houveram punições. Quais são as punições de 30? Teve muitas. Quais são as punições de 30? Olha... o exílio do Aston Luiz, quais são as punições de 30? Não chegou, 30. 32 na sequência houve uma anistia. 30, teve 5 ministros do Supremo que foram aposentados à força por Getúlio Vargas, fez uma limpeza do Supremo em 30. Sim, mas quando já acabou,
64, chegou no momento nós passamos em 64 e vamos fazer uma Mas o senhor está propondo, então, não é anistia, é um acordo de leniência. Concretamente, o que é isso? Só para entender, só para que o nosso ouvinte possa uma entender. leniência? Estabelecer, talvez, em relação a questões como o Caixa 2, a devolução de um recurso, alguma coisa desse tipo, uma forma de que isso fosse superado. Ok, desde já agradeço aqui a participação do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, participou com a gente aqui do Jornal da Manhã. Ministro, um bom dia. Tá, bom dia.